Olá pessoal, eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Pois é, minha gente, hoje eu queria mostrar para vocês esse carinha aqui, ó, falar um pouquinho sobre ele, tá? Esse aqui, como vocês estão vendo, é o surfista prateado, não é? Ok? Eu achei que essa posição aqui ficou bem legal, né? É como se ele tivesse dado aquele mergulho assim no espaço, né? E aberto os braços, entendeu? Como se ele estivesse nadando ali no espaço, entendeu? No cosmos, né? Achei bem legal, tá vendo? Ele é pintada à mão mesmo, tá? Muito legal esse surfista prateado aqui. Pois é, gente, esse personagem surgiu em 1966, na revista do Quarteto Fantástico, número 48. Aliás, o Quarteto Fantástico sempre foi assim uma espécie de porta de entrada, né? Muitos super-heróis surgiram ali nas páginas do Quarteto Fantástico. Eu já tinha falado para vocês do Pantera Negra, né? E o surfista também. Ele surgiu também numa revista do Quarteto Fantástico, tá? Isso em março de 1966. Criado pela dupla de criadores da Marvel, os principais, né? Que é o Stan Lee e o Jack Kirby, tá? E ele logo angariou aí uma legião de fãs ao redor do mundo e se tornou uma das figuras mais icônicas ali da cultura pop, das histórias em quadrinhos, entendeu? As histórias de surfista, elas são sempre recheadas de muita filosofia, não é? Porque ele era um filósofo, um astrônomo, não é? Bom, o nome dele era Norrin Radd, tá? E o Norrin Radd, ele vivia num planeta chamado Zenla. Quer dizer, o nome Zenla já é interessante, né? Quando você está bem, né? Você diz que você está zen, né? E nesse planeta, eles alcançaram o Nirvana. O que é o Nirvana, gente? Além daquela banda que a gente conhece, né? O Nirvana, que o vocalista, o Kurt Cobain, não é? Cometeu suicídio. O Nirvana, na verdade, ele é a beatitude budista. Quer dizer, a bem-aventurança, não é? A felicidade em paz e tranquila, a extinção da individualidade e a absorção ou penetração no supremo espírito do universo. Isso é a acepção mais, a definição melhor da palavra Nirvana. E nesse planeta, ele vivia ali ao lado do grande amor da vida dele, que era a Shalabaw, tá? Pois é, nesse mundo de harmonia, um dia surgiu uma ameaça na forma de um gigante dotado de poderes extraordinários, né, incomensuráveis e invencível, chamado Galactus. E o Galactus, ele precisa, para que ele sobreviva, ele se alimenta da energia vital dos planetas, né? E quando ele faz isso, todo o planeta entra em extinção, entendeu? Todas as formas de vida, né, são sacrificadas, entendeu? Perecem, não é? Então o Norrin Radd tem a ideia de se oferecer como uma espécie de escravo do Galactus e sair vasculhando pelo espaço planetas, né, em que essa destruição possa ser menor, né, quer dizer, planetas mais desabitados, entendeu? E que poupe então o mundo dele. Uma espécie de arauto, de mensageiro do Galactus, né? O Galactus, quando foi criado pela mesma dupla, né, Stan Lee e Jack Kirby, ele é apresentado ao universo Marvel como a entidade mais poderosa do cosmos. Bom, as décadas se passaram e surgiram outros seres até mais poderosos do que o Galactus, entendeu? Mas até esse momento, ali até os anos 70, ele era a entidade mais poderosa do cosmos.
E aí o Galactus aceita, né, a proposta dele e transforma ele no surfista prateado. Um ser de pele prateada, indestrutível, né? E confere a ele uma prancha, tá vendo essa prancha? Não é? Essa prancha serve como uma espécie de aeronave, né? E com ela ele consegue, então, zingrar aí os confins do espaço, entendeu? Então, num determinado momento, o Galactus já com muita fome, não é? E ele não conseguindo encontrar planetas desabitados, ele ruma para a Terra, tá? E anuncia então que a Terra vai ser devorada pelo Galactus. E aí ele tromba com o Quarteto Fantástico, entendeu, gente? Só que mais tarde, nesse dilema, a humanidade já achando que era o dia do juízo final, né? Que o mundo ia acabar, a Bella Sue Storr, na época ela não era casada ainda com o Reed Richards, né? Que é o Senhor Fantástico. A Sue Storr é a Mulher Invisível. Ela consegue convencer o surfista prateado a não fazer isso, entendeu? São bilhões de vidas e tal, né? É um planeta muito rico, né? Muito abundante em vida, em vegetação, ecológica e tal. E aí ela acaba, sabe, tocando no coração dele, que já estava até meio endurecido já por conta das coisas que ele viu, né? Das atrocidades que ele vinha até participando, né? Ele recobra a consciência dele, sabe, a humanidade dele, e ele então se junta ao Quarteto Fantástico para enfrentar o Galactus. Só que o Galactus é imbatível, né? Ele não tem como derrotar, a não ser por um artefato, que é a única coisa que ele teme no mundo. Esse artefato, ele é o, assim, nulificador total. E ele fica numa outra dimensão. Então, com a ajuda do Tocha Humana, né, o John Storr, ele vai a essa dimensão, né, com as suas habilidades, e consegue trazer o nulificador total, e aí eles conseguem rechaçar o Galactus. Mas o Galactus, para punir ele, cria uma espécie de campo de força para ele, não é só ele que sente, ao redor da Terra. Então o surfista nunca mais vai poder ir para o espaço, não é? E voltar para zelar o grande amor da vida dele, que é a Shalla-Bal, né? Pois é, galera, assim, interessante, tá? Eu quis trazer mostrar essa figura para vocês hoje, é que está estreando aí o novo filme do Quarteto Fantástico, né? Que eu chamo de novo Quarteto Fantástico. Porque o pouco que eu vi das cenas, dos trailers, né, e o pouco que eu li a respeito, olha, a Disney parece realmente decidida a se tornar a rainha da lacração, ou o rei da lacração, eu não sei qual é o gênero exatamente. Mas o fato é que, e ela faz isso, eu percebo uma ofensa aí nesse negócio, é tratar os fãs dos quadrinhos, os fãs das histórias em quadrinhos, os fãs do cinema, os cinéfilos de plantão, como se fossem idiotas, gente. Porque olha só, no filme, a gente não vai ter a presença do Noah Raj, o surfista prateado. Quem é a surfista prateada é a Shalla-Bal. Então a figura do homem é substituída e entra a figura da mulher, né? Então a Shalla-Bal, não é que se torna ali o arauto do Galactus. E uma outra coisa é que eu vi numa reportagem com o ator que faz o John Storr, o Tocha Humana, né? Que é o José Quinn, ele falando que numa conversa com o Kevin Feige, que é o presidente dos estúdios Marvel, que o Tocha Humana não vai ser um conquistador nesse filme, tá?
Porque nas histórias em quadrinhos, no início, gente, dos anos 60, o John Storr era um conquistador, né? Um namorador, né? Um cara mulherengo. Mas olha só, gente, é compreensível isso, porque ele era um jovem pós-adolescente, rico, né? Bem sucedido financeiramente, e aí, de repente, ele ganha superpoderes, certo? É claro que o cara queria, né? O cara vai se tornar um conquistador, ele é hétero, entendeu? E detalhe, as garotas, as mulheres, todas queriam pegar carona aí, voar aí na chama do tocha humana. O que não há nada de errado nisso, entendeu? E detalhe, isso já até mudou, né? Porque o John Storr hoje, ele já não é mais assim. Então, quer dizer, o personagem amadureceu, né? Porque já não tem mais aquela idade de pós-adolescente. Embora o mito, né? O mito ele não envelhece, entendeu, gente? Mas os personagens de hoje, eles estão mais envelhecidos do que estavam ali no início, entendeu? Eles envelheceram um pouquinho, né? Na verdade, já deviam estar todos com 80, com 100 anos, né? Ou mais do que isso, mais de 70 anos. Mas eles ainda vivem aí nessa média de 30, 40 anos, né? Entendeu? Mas houve um amadurecimento desses personagens. E ele já nem é mais assim. Ah, mas aí o José Quinn diz que essa mudança está sendo feita porque isso fica muito machista, entendeu? Quer dizer, aí eu percebo, quer dizer, mudou o herói, agora é uma mulher, e o conquistador de plantão ali, que é o Tocha Humana, também vai ser um cara mais comportado, mais, entendeu? E aí eu pergunto exatamente o por que isso, né? Quer dizer, por que você está querendo reinventar uma história, sabe? Uma história que já foi inventada, que já foi evoluída, que já foi, né, que já foi modificada ao longo dos anos, e você quer inventar uma outra coisa, entendeu? Por que esse empoderamento todo? Eu percebo, gente, que parece que existe todo um movimento que promove hoje o bizarro, né? Porque sim, a gente vê as coisas mais bizarras hoje, ali na cultura, na política, né? De uma maneira geral, e essas coisas são promovidas, sabe? São celebradas, entendeu? Eu não vou ficar dando exemplo a vocês, porque eu não quero falar de nomes aqui. Mas são as coisas mais absurdas, mais grotescas que acontecem, que a gente vê hoje, e que viraliza, né, sabe? Pô, ganha milhões de seguidores, entendeu? Então existe sim um movimento no sentido de promover essas coisas. E por outro lado, os valores que a gente cresceu, os conceitos que nortearam aí a nossa vida, né? Que fizeram de cada um de nós o que nós somos hoje, né? São ridicularizados, ironizados, entendeu? Deturpados, distorcidos, né? Então, de repente, parece, sabe, que ser homem é um problema, né? Existe um problema em você ser homem, né? Existe uma coisa aí que parece que o homem branco hoje, principalmente branco, né? O hétero, entendeu? Ele é uma espécie de vilão, entendeu? Então, por exemplo, eu sou um homem branco, um homem hétero, entendeu? Eu sou bem sucedido, não tenho, graças a Deus, problemas financeiros, entendeu? Natureza econômica, nada disso, tá? De vez em quando a gente tem aquelas vacas magras, mas nada que não se possa ser contornado, entendeu? Sou cristão, né? Eu vou à igreja, eu rezo o Pai Nosso, a Ave Maria, sou católico, entendeu? Peço pela paz mundial, pela união dos homens, entendeu? Pelo fim da opressão, o fim das guerras, né? Sou um pai de família, entendeu? Tenho filhos, enfim, isso faz de mim, eu falando assim, né? Parece assim, pô, esse cara,
que a palavra do momento agora é fascista, né, cara? Embora eu tenha certeza absoluta de que a maioria das pessoas que usam essa palavra, elas nem sabem realmente do que se trata o fascismo, entendeu, galera? Então esse filme, pelo andar da carruagem, né, que é mais uma lacração, essa foi duas que eu identifiquei, mas com certeza virá ter mais coisa aí no filme. O filme ainda não estreou. Eu não pretendo ver, sabe? Eu, assim, vou passar longe esse filme. Só por esses dois detalhes que eu estou falando para vocês, que eu estou vendo que o negócio está indo aí, sabe, de mal a pior, não é? Quer dizer, a Disney está amargando um fracasso atrás do outro, já bastou o Branca de Neve, mas eles não aprendem, né? Parece que é uma decisão, sabe? Isso está decidido que vai ser assim, e eu não sei o que será da Disney, entendeu? Poxa, eu cresci, gente, admirando a Disney, sabe? Amando as animações, os quadrinhos da Disney, né? Pô, isso foi muito bom para mim na minha vida, e agora estão mudando tudo, sabe? Pô, essa Branca de Neve foi grotesco aquilo ali, né? Que foi feito ali. Pois é, e agora eu pego os super-heróis da Marvel, já mudaram o Hulk, né? Viu o Professor Hulk, né? Assim, a série da She-Hulk, da Mulher Hulk também foi terrível aquilo ali, entendeu? Então eles vêm bagunçando tudo, sabe? Vêm destruindo, desconstruindo os personagens que a gente cresceu admirando daquele jeito, entendeu, cara? Nada contra, você pode criar vários personagens, entendeu? Qual o problema? Cria outros iguais, parecidos, né, cara? Tudo que a gente cria, com certeza é com base em alguma coisa, a sinapse, né? A gente vai buscando elementos ao nosso redor e vai construindo, quer dizer, nada surge, nada é criado do nada, ele é criado a partir de bases, né, de noções, de ideias, né, que a gente vai captando aqui na nossa mente, né, vai introjetando. Pois é, galera, então eu queria dar esse recado para vocês aí, entendeu? Acho que isso é uma coisa que merece discussão, que merece a gente estar conversando sim, entendeu, cara? Por que isso está acontecendo no mundo, até que ponto isso aí realmente vai fazer bem para o mundo, entendeu? Porque eu acho que não vai, tá? Isso só gera mais divisão, mais conflito, entendeu? E não é isso que a gente quer, tá? Vamos seguir nas ondas do Surfista Prateado, que é um personagem, um pacifista, né? Em busca da paz, né? Da harmonia, como havia no planeta Zen, né? Zen lá. E vamos ficar atento e conversar sobre isso, tá? Bom, se esse vídeo serviu para alguma coisa, eu queria que vocês dessem aí um like aí pro canal, que vocês seguissem o Além do Crepúsculo, se inscrevam no canal, né? E aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam desse programinha, tá? Surfista Prateado, gente, Norrin Raj, tá? Gosto muito da Xalabal, acho ela maravilhosa, mas o herói é o Norrin Raj, tá? Sempre foi. A gente se vê.